Aqui nós vamos partir do nosso mesmo princípio, que é o quê? O nosso bloco mede 30 centímetros. Então, eu vou para a legenda, aquela legenda que nós explicamos no livro como ela funciona, que nós repetimos aqui todos esses 6 meses. Então, o nosso bloco mede 30 centímetros, cada quadrado deste, então, mede 10. A nossa margem de costura, que é a distância da sapatilha, da agulha até a sapatilha, é igual a 1,5 centímetros. Aqui, ó, desenhado em vermelho, eu tenho o triângulo perfeito parte 1. Quando eu tenho esta técnica aqui, eu faço o quê? Eu acrescento, ó, triângulo perfeito parte 1, eu acrescento 1 centímetro ao cálculo. Aqui eu tenho o quê? O lado do quadrado, uma diagonal, 2 diagonais. Triângulo perfeito, parte 2. Eu acrescento 2 centímetros ao cálculo. De uma forma rápida, eu vou relembrar aqui com vocês no desenho como nós preparamos. Um quadrado dividido por 2 retângulos, 3 retângulos. 3 retângulos dividido por, novamente, 2 linhas, eu obtenho 9 quadrados. Eu tenho quadrados de tecido de fundo, tudo que é branco. Tecido azul marinho é a nossa orelhinha, que é a nossa segunda estrela. E o tecido vermelho, que é o nosso miolo. Se vocês olharem somente esta parte vermelha, essa estrela chama-se estrela da amizade. Nós não temos ela sozinha no livro, porque nós ensinamos ela aqui, correto? E correto também então, aqui lembrar nós temos uma estrela composta por 3 cores. Por que 3 cores? Eu tenho tecido de fundo, tecido vermelho, que é a nossa estrela principal, que é a nossa estrela da amizade, e a nossa estrela de fundo, teoricamente, que são as orelhinhas, que são em azul marinho. Vamos para o cálculo, então? Vamos. Tecido de fundo. Quantos quadrados eu necessito para fazer o bloco? Lembrando sempre o quê? Que eu tenho que ter os meus quadrados, as nossas medidas, elas são contadas com a mesma medida, o que eu quis dizer, perdão, com a mesma medida, porque aqui dentro, ó, não tenho trabalho nenhum, enquanto que esta outra aqui eu tenho, correto? Então, 1, 2, 3, 4 quadrados de quantos centímetros? Eu sei que o quadrado mede 10 e que a margem de costura mede 1,5, 4 quadrados de 10, mais a margem de costura igual 11,5 centímetros. Agora sim é uma parte importante. Todo lado do meu bloco, o lado da minha estrela, seja ele qual for, deverá estar em fio reto. O que significa fio reto? Lembra, Jean, quando nós falamos que aqui o tecido, pelo comprimento é o lado do fio duro do tecido. E aqui eu tenho a largura, vou entrar aqui, ó. Venha. A largura. Tá. Esta largura, ela mede 1,10 m, 1,40 m, 1,50 m e 1,60 m. Aqui nós chamamos de fio do tecido. Aqui nós chamamos de fio do tecido. O lado do bloco ou o lado do quadrado deverá estar sempre paralelo a isso. Certo. Então, aqui e aqui. Quando eu falo corte uma tira, você cortará pela largura do tecido, sempre por aqui. Nunca cortará uma tira no sentido da orelha do tecido. É sempre okay? na horizontal, né? Sempre na horizontal. Para quem perdeu essa aula, tem no nosso canal Tem. no YouTube Vitrine do Artesanato também todas as aulas. E lembrando, para você não perder a próxima, que toda primeira segunda do mês tem patchwork aqui no Vitrine. Ó que bênção. Então, aqui eu tenho o lado do meu quadrado em fio reto, correto? Da mesma forma, eu tenho aqui. Então, o que eu tenho que pensar? Quanto mede o lado do quadrado? O lado do quadrado mede 10. Eu sei o que eu necessito da margem de costura. Vamos desmembrar as regras. Eu tenho aqui uma diagonal, ó, e mais uma diagonal. Se eu sei que a cada diagonal eu acrescento 1 centímetro, vamos acrescentar por etapa? Mais 1 centímetro, esta daqui. E mais um por esta outra aqui. Então, eu vou ter um total de quanto? 10, 11,5, 12,5, 13,5 centímetros. Quantos quadrados eu necessito para fazer o bloco? Lembrando que um quadrado ele é composto por 4 pequenos triângulos.
O que significa isso? Que todos os lados do meu quadrado, ele estará em fio reto. Então, para eu obter aqui o meu resultado do meu bloco, eu necessito de 1, 2, 3, 4. Se eu necessito de 4 pequenos triângulos, eu necessito então de 1 quadrado de 10 mais 1,5, mais 1, mais 1, 13,5. De tecido vermelho, de novo, quadrado que não tenha medida interna, nenhum trabalho interno. Eu necessito de 1 quadrado de 10 mais a margem de costura somente, 11,5. E aqui, eu tenho o lado do quadrado com uma diagonal. Uma diagonal, a regra é acrescente 1 centímetro. Também sei que um quadrado composto por 2 grandes triângulos, acrescente 1 centímetro. Tudo isso que nós falamos o tempo todo para vocês é simplesmente para relembrar e para memorizar isso. Quantos quadrados eu necessito para fazer o bloco? 1 e 2. 2 quadrados de quantos centímetros? De 10 mais a margem de costura mais a regra, igual a 12,5. E para eu fazer agora aqui as minhas orelhinhas azuis, eu necessito de quantos quadrados? Segura, professora, por que terminar? Então aqui nós estamos na nossa última etapa, é a nossa última cor, tecido azul marinho. Para eu fazer estas orelhinhas, que é toda a nossa técnica, que é uma coisa bem bacana, eu tenho o quê? O lado do meu quadrado em fio reto. Eu sei que um quadrado ele é composto por 4 pequenos triângulos. Quantos quadrados eu necessito, então, para fazer o bloco? 1, 2, 3, 4. 4 pequenos triângulos é igual a 1 quadrado. De quantos centímetros? De 10 mais a margem de costura mais 2, igual a 13,5 centímetros. Lembrando o seguinte, observem aqui, eu sempre deixo uma linha superior aqui aberta. Para quê? Qual que é a largura da tira de tecido que eu vou cortar? Sempre a maior. Então, no caso aqui, para eu obter tudo isso, como nós estamos falando de um bloco, eu corto, vou até mudar aqui a cor da caneta. Muitas Uma mensagens para tira, você, viu, lindeza? lindo, de 13,5 centímetros. Aqui no meu caso, uma tira de 12,5 centímetros. Aqui, uma tira de 13,5 centímetros. Lembrando o seguinte, no livro, inclusive, vocês vão encontrar isso. Eu sempre tenho as minhas setinhas, que é para saber o que eu tiro de cada parte. Ok? Material todo calculado que nós necessitamos para fazer um bloco. Vamos então agora ao nosso corte. Nas nossas aulas anteriores, nós já ensinamos como cortar e agora já obtivemos o quê? O nosso resultado dele cortar. Você falando cortar, eu tô lembrando aqui, às vezes a gente Enquanto isso, eu fiz o meu corte, cortei todos os meus tecidos pela largura, as tiras do meu tecido, e já na sequência eu fiz o meu recorte. Certo. O que é o meu recorte? Eu cortei os meus quadrados. De tecido de fundo, eu cortei 4 quadrados, seguindo a instrução aqui, gente, ó. Tá. No livro vocês também têm isso. 4 quadrados de 11,5. Mais de tecido de fundo, 1 quadrado de 13,5. De tecido vermelho, 1 quadrado de 11,5, 2 quadrados de 12,5. E de tecido azul marinho, 1 quadrado de 13,5. Muito bem, pessoal, agora é a hora do nosso importante, Jean, que isso também você nunca aprendeu. Vocês estão vendo a minha estrela da amizade? A minha orelhinha azul, ela está aqui posicionada do meu lado esquerdo. A professora tem problema de direito e esquerdo, então ela pensa. Mas eu falo direitinho. Ali no vídeo vocês estão vendo, ela está do lado esquerdo. Sempre que eu desejar que essa minha orelhinha fique do meu lado esquerdo, eu traço do meu lado direito, ok? Sempre invertido, sempre espelhado. Eu vou desenhar aqui no caderno, para vocês se situarem, porque eu já vou desenhar aqui para vocês. Ó, fazer no meio, né, Patrícia? Faz favor. Então, aqui eu tenho, traço uma diagonal, 2 diagonais. Eu quero que ele fique do meu lado esquerdo, eu vou traçar do meu lado direito.
Deixa o seu recadinho no Instagram, Certo? Vitrine do Artesanato _oficial. Sempre assim, ok? Então eu tenho que sobrepor o quê? O meu triângulo, meu tecido da orelhinha, o meu tecido de fundo, coloco os dois. Eu sempre vou optar e riscar do lado do tecido mais claro. Para isso, vocês têm que entender qual que é o lado que está a orelha clara. Então, se no meu caso aqui, a minha orelha clara está à minha direita, eu vou riscar a minha esquerda. Eu tenho que fazer assim, desculpa. Se eu quero que ela fique à minha direita, eu vou riscar a minha esquerda. Sempre espelhado, tá bem? Olha o que eu fiz aqui. Tracei as duas diagonais, risquei no tecido branco, eu então risquei a minha esquerda, ok? Toda a volta dela, nesses dois quadrados de 13,5. Risquei ele todo bonito e costuro. Quando eu costuro, na sequência, eu vou cortar. Para eu cortar, eu coloco ele, posiciono no lugar, abro meu cortador com o meu dedão. Que facilita o cortador, né? Bastante. Então precisa comprar o seu na vitrine do artesanato.com.br. Você pode aproveitar e pedir a base de corte. Professora Patrícia, ninguém melhor do que você para nesse momento dizer, para quem vai iniciar o patchwork, te acompanha, é sua fã, seu fã e quer ter os materiais básicos, o que ter em casa? Placa, régua, cortador, todos eles centimetrados, tesoura de ponta, que é isso que vocês acabaram de ver, tecido 100% algodão, máquina de costura, posiciono aqui. Quando eu coloco estes meus quadrados sobre a mesa, eu não mexo os quadrados, eu movimento o meu corpo. Então, o que eu estou fazendo? Eu posiciono de maneira que aqui, espalmo a minha mãozinha, abro o meu cortador, fecho o cortador, levanto, giro, posiciono novamente, posiciono a minha mãozinha. Nunca vi no giro. tecido, né, professora? Nunca mexa. Quando você está cortando isso aqui, não mexa, tá bem? Não mexa. Eu gostei, diretora, do não mexa. Separo ele aqui e agora eu vou passar isto, deitando a costura para o meu tecido mais escuro. Todas as vezes que nós estamos trabalhando com fio enviesado, eu vou colocar nesta posição, para vocês agora está correto, ó. Aqui está reto, aqui está reto. É o que eu falo do fio tecido. Aqui estamos a pleno viés. Eu venho com o ferro de passar daqui e paro aqui. Acomodo isso daqui dessa maneira. Repito este meu processo com todas as outras, ok? Sempre tomando muita atenção. Vou obter que resultado? Este daqui, deitadinho. Ok? Muito bem. Eu tenho que preparar os meus quadrados de 12,5. De que maneira? Traço a diagonal e preparo meio centímetro de cada lado. Por que isso? Porque agora eu vou posicionar os meus outros dois triângulos. Essa técnica que nos permite ter um quadrado composto por 3 triângulos, ela é uma técnica bastante importante. Qual momento passa o ferro, professora? Qual o momento? Aqui, depois que eu cortei aqui, ó. Tá. Aí eu passei, ele tá aqui passadinho. E agora eu vou alfinetar. Lembrando que eu risquei aqui no avesso do tecido e vou riscar. E vou fazer o quê? Alfineto ele sempre sem tirar ele da minha base aqui. Dos dois ladinhos, enquadro bem aqui, não está bem enquadrado, Patrícia. Rosana, um beijo. Ela disse que passou a gostar de patchwork por conta da Patrícia. É assim que acontece, querida, com o Brasil. muito obrigada. Espero que a minha arte seja a sua arte de ser feliz também, assim como nós. Deus, que lindeza isso. Todas. Aqui. E eu alfineto deste lado e costuro deste lado. A minha posição de alfinetar aqui, ó, ela é bem generosa. E eu vou costurar aqui. Costuro por este lado. Fui feliz dessa vez que eu costurei com uma linha escura. Aqui atrás está tudo certinho. Passa pra mim a Aqui, régua, meu já. amor. Venho deste lado aqui, ó, no avesso do quadrado. Me posiciono
sempre de baixo para cima. De baixo para cima. Parece que eu tô paralela, mas eu não estou. Estou perpendicular. Aqui, ó. Espalmo. E aqui, no caso, eu obtenho este resultado. E eu adquiro o quê? Este bloquinho. Vou passar isso de que maneira? Deito essa costura, amoleço e deito esta costura para o meu tecidinho vermelho. Obtenho, então, um quadrado composto por 3 triângulos. Essa daqui é uma técnica bastante importante de informações que vocês adquiriram ao longo do curso e aonde nós iremos rebater agora para todos os outros blocos que nós faremos. Eu também tenho uma informação boa. Por que que ficou nessa perfeição? Voltamos. Então, o que nós preparamos até agora? Um quadrado composto por 3 grandes triângulos. Feitinho. Montei o bloco aqui sobre a minha mesa e vou relembrar novamente costura em cadeia. 1A, 2A, 3A. 1B, 2B, 3B. Um dia eu vou aprender a escrever assim. 1C, 2C, 3C. Essa talvez seja a nossa etapa mais importante, que é montar isso daqui sempre. Eu vou bater sempre em todas as mesmas teclas. Ô, Beth Natal. Ah, desculpa. É que a Beth disse que tá incrível aprender com você. Se você não aprender com ela, não aprende com mais ninguém. Ah, linda. 1 sobre 1 sobre 1. 2 sobre o 2 sobre o 2. 3 sobre o 3 sobre o 3. O que eu faço agora? Entro na máquina de costura e costuro o quê? 2 sobre 1 e costura direita. Desta forma aqui, ó. Essa lindeza aqui, eu sou apaixonado por ela. Ó. Deixa eu virar pra cá. 1 minuto só, diretora. Não diz isso não. A gente nem mandou beijo. Menos? Depois, na sequência, costurei e coloco 3A, 3B, costuro da direita para a esquerda. E obtenho este resultado todo ele em tiras. Quando eu obtenho este resultado aqui em tiras, na sequência eu alfineto, costuro e tenho o meu bloco montado. Na sequência, você pode adicionar a Patrícia Washington, porque o endereço apareceu no seu vídeo. Desculpa, eu não li as mensagens, mas eu respondo todas e curto depois. Eu não queria atrapalhar a aula, mas as perguntinhas a gente responde pra você não ficar na mão. Senão, aí não faz sentido, né? Ô, professora, te amamos. Muito obrigada. Muito, é sempre uma honra ter você. Muito obrigada. Ai, que o mês passe logo pra ela voltar. Sim.